Olá, bom dia. Deixa eu falar uma palavra aqui, e essa palavra é rápida, tá? Poderosa. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, eu estava lendo aqui e eu achei alguns pontos aqui interessantes. Eu vou ler o primeiro versículo e também vou ler, né, o último versículo também. Mas o primeiro versículo diz assim: Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. estutícia. E no versículo 20 fala assim: Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da casa, da tua recâmara, amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícias da palavra, né? O que tem asas daria notícias da palavra. Essa palavra ela é interessante. Eu li todo aqui, né? Mas eu quis ficar no primeiro e no último, apesar de ter alguns conselhos aqui no meio aqui, é interessante. Mas eu queria ficar no início e no final para mim poder resumir. A palavra aqui está falando sobre, né, no comecinho ali, que ainda que uma pessoa tenha uma inteligência profunda, sabe? Ainda que uma pessoa tenha um conhecimento profundo, uma sabedoria profunda, dependendo daquilo que ela deixa entrar e contaminar, estraga, atrapalha o processo, atrapalha a sabedoria, atrapalha o entendimento, atrapalha a visão, a ótica, atrapalha, né, muitas das vezes aquilo que Deus tem nos dado com clareza, e isso começa a ser contaminado por coisas que verdadeiramente veio para atrapalhar. Aqui fala assim, né? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, e em honra um pouco de estatúcia, né? Então, olha para você ver um pouco. Uma mosca pequena estraga todo o unguento, né? Tudo aquilo que era de produção, tudo aquilo que era de essência, tudo aquilo que era para poder dar início num processo maravilhoso foi estragado por causa de um pouco ou uma pequena mosca, né? E no final aqui, no versículo 20, fala sobre a questão do que? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no interior de sua recâmara amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícias da palavra. Eu quero falar sobre isso aqui porque nós temos uma tendência, nós seres humanos temos uma tendência a, quando a gente não concorda com determinada coisa, né, quando a gente não está feliz, não está satisfeito com com determinado posicionamento de alguém, seja, né, de uma autoridade ou de qualquer uma pessoa, nós temos o costume de expor os nossos pensamentos. Mas muitas vezes nós não expomos os nossos pensamentos no propósito de buscar a solução. Nós expomos no propósito de indignação e muitas vezes numa murmuração, né? E isso muitas vezes vai fazer com que a gente se contamine em relação àquilo que nós pensamos, ou aquilo que Deus, na verdade, deixou preparado, tá? Isso é em relação a amigo, isso é em relação a um relacionamento, isso é em relação a governo, isso é em relação ao próprio Deus, né? Nós temos o costume de falar, de colocar para fora e achar que às vezes aquilo que nós estamos colocando para fora está trazendo alguma edificação, e na verdade às vezes está contaminando ou rompendo os bons costumes. Então nós precisamos compreender isso, tá? Nós precisamos entender isso, porque eu vejo muitas pessoas reclamar de relacionamento, né? Reclamar de marido, do posicionamento do marido, reclamar do posicionamento da esposa, entendeu? Como se isso fosse mudar algo. Na verdade não muda. O que muda, na verdade, é o nosso posicionamento diferente a partir daquele momento que nós entendemos que tem alguma coisa errada. Quando eu compreendo que tem alguma coisa errada, né, eu preciso mudar o meu posicionamento. Olha aqui uma outra palavra aqui, que está junto aqui também, no versículo 18, nesse mesmo capítulo, no versículo 18 fala assim:
pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Olha, pela muita preguiça enfraquece o teto. Teto, lugar de cobertura, de proteção, né? Às vezes, em vez da gente gastar tempo para organizar aquilo que deveria ser organizado, nós gastamos nossas forças, né, para tentar justificar ou para tentar arrumar talvez um contexto que vai atrapalhar ainda mais, falando, dialogando, conversando, né, conosco mesmo, com o nosso interior ou com quem seja, para poder criticar. E aqui a palavra de Deus fala que há muita preguiça enfraquece o teto, e a frouxidão das mãos goteja, faz gotejar, né, a casa. É por causa da frouxidão das mãos. Tem coisas que nós precisamos fazer, né? O falar muitas das vezes não vai solucionar nada, não vai mudar nada. Tem coisas que nós precisamos tocar, tem coisas que nós precisamos fazer, tem coisas que nós precisamos entender que é responsabilidade nossa, né? É responsabilidade nossa, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida em todos os âmbitos, sabe? Tem coisa que nós precisamos fazer, deixar de falar e ir para cima, fazer, que nós possamos entender isso, tá bom? Pode ter sabedoria, mas se não tiver coragem para fazer, nada acontece. E às vezes, aquilo que a gente acha que, não, mas eu só estou comentando, às vezes pode ser um péssimo caminho, porque às vezes nós estamos começando a murmurar de algo que tem solução, e talvez nós estamos gastando tempo murmurando, sendo que a gente deveria gastar tempo consertando o que está torto. Um grande abraço.